Fala galera, Zavo Lima na área, tamo junto, é isso aí, no nosso fechamento da playlist da Prova Nacional Docente. E vamos então, gabaritar essa prova, acertar as 30 questões específicas, as 30 questões de formação geral e também as 50 específicas da sua área. Mas eu me concentrei nesta playlist, especificamente na parte que compete a formação geral dos professores. Fiz uma playlist com vários temas, história da educação, a antropologia da educação, sociologia da educação, legislações, tudo isso, pessoal, agora precisa ser colocado em prática. Ou seja, nós vamos ter na Prova Nacional Docente uma questão discursiva. E essa questão discursiva, ela está dentro de um estudo de caso que vai pensar, obviamente, o trabalho do professor dentro da formação geral dos professores. Então, se você está assistindo essa aula aqui meio que desconectada, porque você achou aí, ele vai falar sobre a discursiva, não sou especialista em letras, não sou especialista em redação, mas eu sou, obviamente, formado em História e em Filosofia e eu tenho essa ideia geral de que é o meu trabalho como professor. Então, estudando para a Prova Nacional Docente, eu trouxe aqui para vocês vários aspectos que dá para a gente estudar junto e eu espero ter ajudado vocês. Então, o que eu vou fazer aqui é, junto com vocês, e para mim também, uma organicidade de como pensar a prova discursiva da Prova Nacional Docente, ou melhor, a questão discursiva da Prova Nacional Docente. Então, pessoal, antes de mais nada, já peço para vocês, ative o sininho, se inscreve no canal, deixa seu like e vem com a gente. Tamo junto, é isso mesmo, pessoal. Vamos levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. A prova já está aí. Vamos revisar então, vamos pensar essa questão discursiva da Prova Nacional Docente. Vem comigo. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí, bem-vindos ao canal. Essa aula, depois de ter feito essa playlist, como eu disse na introdução, da Prova Nacional Docente, no que se refere aos aspectos da formação geral, chegamos então nessa aula final, onde vamos tentar aí falar um pouquinho sobre a prova discursiva. E então traçar aí algum foco, para a gente pensar, porque essa prova discursiva vai ser um estudo de caso. Então, o que nós vamos ver nessa discussão? O que nós vamos fazer? Vamos tentar entender como entender o enunciado e identificar exatamente o que a banca espera, a partir da leitura do enunciado, como estruturar sua resposta de forma clara, objetiva e fundamentada e, obviamente, quais são os erros mais comuns que tiram aí os pontos, e como evitá-los também. E ainda vamos trabalhar um pouquinho aí, pessoal, um modelo de raciocínio que você pode aplicar aí em qualquer tipo de prova ou situação prática no dia aí da sua prova, tudo bem? Isso eu tô tentando fazer para mim e tô tentando trazer para vocês, tá? Então, é muito importante a gente se concentrar junto e tentar, então, papel e caneta, vai lá, anota tudo que você tiver que anotar, é nosso remate final, pessoal? Chegamos aí numa aula final. E é com muito prazer que eu fiz esta playlist para tentar ajudar vocês e me ajudar também, tá? Então, como eu já disse, não sou especialista na área de letras, mas eu sei escrever um pouco, obviamente, prestei alguns concursos também, aliás, sou professor da Prefeitura de São Paulo, e tenho aí o meu canal para poder fazer esta discussão com vocês. Bom, pessoal, vamos lá, ó. A prova discursiva da PND, ela está dentro de um eixo da formação geral, isso já está claro. Não vai ser específico, vai ser de eixo de formação geral docente. Então, além das questões objetivas, que são 30, você terá que responder essa questão discursiva, que vai exigir leitura atenta, capacidade de análise e, obviamente, de escrita clara. Você tem que fazer essa escrita objetiva e clara, tá? Então, o edital, ele aponta que essa parte da prova, ela busca avaliar a capacidade de interpretação de situações reais no contexto escolar, o domínio, de conceitos pedagógicos, isso é muito importante, por isso é importante ver as nossas aulas anteriores, a habilidade de propor intervenções fundamentadas e coerentes, e a clareza e, obviamente, a coesão do texto. Isso aí qualquer redação precisa ter, Então você terá um espaço
delimitado ali, né, de média de 30 linhas, e a banca avalia cada elemento da sua resposta, pessoal, com base, obviamente, em critérios bem definidos que eles vão colocar, né? Mas a gente já sabe que, né, coesão, saber escrever direitinho e colocar os pontos é importante, certo? Então, é um estudo de caso, vai ser um estudo de caso, já está claro e já está no edital. O estudo de caso nada mais é do que uma situação-problema que simula um desafio real na escola ou no próprio sistema educacional. Por isso que é importante saber lá um pouco da teoria, as legislações principais. Então pode envolver questões como gestão escolar, inclusão, evasão, clima escolar, currículo, avaliação ou até mesmo políticas públicas. São as possibilidades, né? Então o que a banca espera é que você inicialmente, identifique aí um problema, mostre que compreendeu o contexto, aponte, obviamente, fundamentos pedagógicos pertinentes sobre aquele assunto e, obviamente, apresente soluções viáveis e bem organizadas, tá? Então, você vai, na verdade, você não vai fazer uma argumentação tão assim abrangente. Você precisa discursar, você precisa discorrer sobre aquele assunto, você precisa mostrar que você soube responder uma questão. Não precisa fazer tanta intervenção e nem criticar tanto o assunto, porque é diferente. Uma questão discursiva é diferente de uma dissertação argumentativa. Não é uma dissertação argumentativa, é uma discursiva. Você vai responder uma questão fundamentada, obviamente, nos seus conhecimentos, na sua prática docente e, obviamente, baseado nas teorias que você conhece, que você pode citar e, obviamente, respondendo aquela pergunta. É isso que você tem que se concentrar, tudo bem? Então, não basta só repetir teorias, né? Você precisa articular essa teoria e a prática e, obviamente, né, responder aquela questão, aquela problemática que foi colocada para você. Tudo bem? Então, como estruturar a sua resposta? Bom, vou dar aqui uns pontos que eu vou tentar fazer também, né? A gente pode pensar que a escrita, pessoal, ela tem que ter uma estrutura, né? Eu penso 5 passos aí que funciona muito bem. Talvez funcione para mim, funcione para vocês também. A leitura atenta e a análise do enunciado, você vai ler com calma e vai analisar esse enunciado, beleza? Depois que você analisou e leu bem o enunciado, você vai identificar. Então, identifique quem são os envolvidos, qual é o problema e o que está sendo pedido. Você pode fazer isso no rascunho mesmo assim, tá? Delimitação do problema, obviamente, que você vai aí, né, explicar claramente qual é a situação central a ser enfrentada. E, obviamente, no terceiro ponto, você vai fundamentar, teoricamente, o que você sabe. Utilize, então, conceitos pedagógicos ou autores relevantes. Pô, você tem aí o Vygotsky, você tem aí o Libânio, o Paulo Freire. Então, pessoal, muitos outros, certo? Então, é importante as nossas aulas anteriores porque eu dei vários autores aqui, vários textos que pode ajudar nessa fundamentação teórica. Mas é muito importante que você não cite errado. Se não for citar, não cita, mas se for citar, cite certo. Por isso que é importante saber minimamente alguns autores importantes, tudo bem? Para você relacionar eles ao seu caso que vai ser apresentado, tudo bem? No quarto ponto, pessoal, a proposta de intervenção. Então, assim, você vai apresentar ações concretas, possíveis de serem executadas, se for pedido isso, né? Com clareza e, obviamente, que você vai fazer com que os recursos que vão ser avaliados, como que vai ser feito, se é uma questão de avaliação, se é uma questão que você tem que intervir, que tem que propor algo, você vai, obviamente, propor e vai também tentar dar uma solução para aquele problema que foi colocado. Se a questão for de resolução de problema. Se for simplesmente uma discussão, pessoal, se for apenas discorrer, responder uma questão, se atente em responder a questão. Não vai ficar inventando crítica em coisa onde não tem. Tudo bem? Obviamente que o quinto ponto, o fechamento, obviamente, uma conclusão, né? Onde você vai retomar o problema, amarrar a sua proposta e mostrar como que ela responde de forma coerente o que foi pedido. Aí é aquela básica de redação, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Usar, obviamente, parágrafos bem definidos, conectivos, adequados e você evitar enrolação, pessoal. Lembre-se, menos é mais, quando o texto é claro, ele fica bonito, a pessoa entende, né? O sujeito vai ao predicado, com conectores, vai dar certo.
tá? E aí quais são os erros mais comuns? O que as pessoas mais erram nessas lógicas? Alguns erros custam caro nessa etapa. Vamos pensar. Fugir do tema ou não responder ao que foi pedido, aí já era, né? Fazer propostas genéricas ou sem base teórica, tudo bem? Usar linguagem formal, isso não rola. Escrever sem planejamento, com parágrafos confusos, por isso que é importante o rascunho, tá? E ultrapassar, obviamente, o limite das linhas, né? Ou faltar, escrever pouco. Tudo isso que passa desse espaço aí não vai ser corrigido. Tem que escrever nos limites da linha, tudo bem? Então evite esses deslizes e concentre-se, obviamente, em clareza, objetividade e fundamentação. Isso é aquela base natural de qualquer escrita boa. Vamos pensar um exemplo aqui, pessoal. Ó, vamos pensar uma possível questão aí que a PND pode fazer e como a gente pode fundamentar. Então, olha lá. Uma escola pública apresenta altos índices de evasão no ensino médio, por exemplo. E aí a gestão pretende criar um programa de tutoria e de reforço, mas há poucos recursos aí disponíveis. Então, o que a prova pode pedir? Elabore uma proposta de intervenção pedagógica fundamentada e viável para esse problema, que é a evasão escolar no ensino médio. Então, nesse caso, você poderia então pensar, primeiro momento, diagnosticar o problema central, evasão escolar, evasão escolar. Relacionar com fatores sociais pedagógicos e estruturais também. Aí você já vai relacionar. Fundamentar com autores que abordam aí essa questão aí de aprendizagem colaborativa e gestão escolar democrática. Aí você tem o Libânio, pessoal. Escola democrática é muito falada no Libânio, né, pessoal? Propor ações práticas na tutoria entre pares, reforço em contraturno, parcerias comunitárias para pensar a gestão democrática e talvez concluir aí com mecanismos de acompanhamento e avaliação dos resultados. E aí daria uma proposta aí de redação boa, né? Então você viu que aqui, falando rapidamente sobre a questão, nós fundamentamos como faríamos. Claro que você tem a escrita também. E aí eu vou falar do tempo já já, tá? Então, pessoal, quando a gente pensa em escrever, não pode ser um desafio muito grande. A gente tem que chegar lá e tentar fazer o nosso melhor, obviamente, mas precisa um pouco de treino. Eu sei que a prova já está aí e eu dei só uma arremate final para lembrar coisas muito importantes. Porque se você acompanhou aqui as playlists anteriores, ela tem uma base aí, né, sobre teorias, sobre autores e sobre os temas principais da formação nacional docente. E é nesta lógica de formação nacional docente que vai vir a questão discursiva, tá? Porque você tem que ter um raciocínio pedagógico e, obviamente, ter a capacidade de intervir na realidade escolar. Esse é o papel do professor. Então você pode entregar exatamente isso na sua prova. Por quê? Porque a nossa experiência vai ajudar muito. Tá? Uma última dica que eu dou aqui para mim, para vocês, para todos aqueles que assistiram aqui essas playlists, pessoal, é que eu sempre faço isso, né? Eu começo a fazer as questões, né? Eu olho a proposta de redação, eu vejo lá a proposta de redação, aí depois eu vou fazendo as questões. Durante um espaço-tempo mental ali, eu paro para tentar montar um esboço, ler a proposta de redação. Eu não deixo para fazer todas as questões e depois vou fazer a questão discursiva. Eu vou fazendo junto. Eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito. Até porque você vai, ao ler e fazer as questões da formação geral, pessoal, as 30 questões gerais, você vai ter ali autores, possíveis citações que podem ser usadas na sua discursiva. Às vezes o escopo das questões vão estar dentro de acordo com a proposta do estudo de caso. Então comece a fazer as questões, olhe a discursiva, monte o seu rascunho, faça essa fundamentação nos 5 passos que eu coloquei aqui para você, sabe? E, pessoal, e dê o seu melhor. Não adianta ficar ansioso, nem ficar bravo, nem nada. Você vai passar pela prova discursiva e nós temos que passar e vamos passar por ela. Então, faça da melhor maneira possível, faça da maneira correta, tá? Então, se você acompanhou a nossa playlist aqui, fico muito grato aí, porque me ajudou a estudar e espero ter ajudado vocês a estudarem
também para a Prova Nacional Docente. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o nosso fechamento das questões específicas, das questões gerais da Prova Nacional Docente, tá? Zabuliba na área. Se você gostou dessa playlist, se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Vem comigo, estudar muda a história de muitas pessoas. Valeu, tchau, tchau.